Olá a todos. Nós trouxemos hoje do livro Sinais de Alarme um texto da Sheila que fala sobre a questão da obsessão. Temos falado muito sobre o cuidado ali com os nossos pensamentos, sobretudo nessa fase em que nós nos encontramos, cuidando muito da nossa higiene, não só do corpo, dos cuidados com o corpo, da nossa proteção, assim como é tão importante os cuidados com a nossa mente, com a nossa saúde mental, oxigenando ali as nossas ideias para que nós possamos sim ter ciência de tudo que nos rodeia, do que nos acontece, mas também nos preservando, oxigenando a nossa alma com ideias positivas, com leituras saudáveis, e com conversas também produtivas, para que um possa alimentar ali o outro no acolhimento, nas necessidades que todos nós trazemos. E aqui a Sheila fala sobre a questão da obsessão, de alguns sinais vermelhos que podem indicar uma queda provável num processo obsessivo. Veja, ela fala de uma queda provável, né? Enfim, reafirmando ali os cuidados para que nós não entremos ali sob a influência de um processo obsessivo que todos nós, sem exceção, estamos sujeitos, da mesma maneira que temos ali o nosso espírito protetor, aqueles que nos amam, sejam aqui na Terra, sejam do outro lado, que também vibram, que também torcem por nós. Mas em última instância, a decisão de em quem nós vamos nos ligarmos, quais os pensamentos que nós cultivamos, quais as atitudes que nós tomamos, em última instância a decisão é sempre individual, é sempre nossa. Então ela dá aqui dentre 10 pontos, ela fala do primeiro, quando estamos na faixa da impaciência, da intolerância. E mais do que nunca a vida tem nos cobrado, tem nos convidado ali a termos a paciência, a serenidade, não entrarmos ali na intolerância. Hoje a gente percebe que está todo mundo muito mais sensível, muito mais suscetível a pequenas e as grandes irritações. Então esse cenário atual nos leva a mais uma vez repetir aquela frase, um dia de cada vez. É a vida nos ensinando, porque por mais que nós tenhamos um planejamento, há coisas que fogem do nosso controle, há coisas que fogem das nossas mãos, e esses fatos nos levam a aprendermos, claro, a lutar pelo nosso bem, pela nossa qualidade de vida, pela nossa proteção, mas aprendemos também a conviver sem o desespero, sem a angústia, sem a melancolia, até porque temos ouvido sempre que o nosso estado mental ele tem uma relação direta até com a nossa imunidade, com o fortalecimento, a defesa das nossas células físicas. Então é muito importante que cultivemos ali a paciência, a serenidade, e não aquela serenidade passiva daquele que se acomoda, mas aquele que luta, que ele planta, mas que ele coloca ali a colheita nas mãos de Deus, sabendo que a Deus pertence a decisão do que chega às nossas mãos, como chega e quando chega, e também se não chega, é a sabedoria de Deus ali que sabe o que é melhor para nós. A gente lembra daquela música do Lenine, uma das mais belas músicas da MPB, que chama Paciência, e tem um trecho que fala: a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Vejam, a gente espera do mundo que as pessoas sejam mais solidárias, mais pacientes, mas igualmente o mundo espera de nós. Então nós não podemos transformar o mundo, mas nós podemos, a partir da nossa transformação, que é lenta, que é gradativa, nós vamos de uma maneira positiva, contaminando, no sentido de nós vamos influenciando positivamente através das pequenas mudanças ali no dia a dia. Então, ele fala, tenhamos um pouco mais de paciência, não só com os outros, mas a paciência consigo mesmo, entendendo que a natureza não dá saltos. Aquela frase que diz que é melhor fazermos um pouco a cada dia do que queremos fazer tudo em um dia só. Então, é melhor fazer um pouco a cada dia do que querer fazer tudo num dia só. Então, devagar,
mas sempre. Ela fala que outro sinal vermelho também é quando acreditamos que a nossa dor é maior. Quando nos colocamos ali num papel de que não há ninguém que sofre mais do que nós, que nós somos vítimas da vida, vítimas de Deus, vítimas dos outros. Com isso há um sentimento exagerado de autopiedade, de autocomiseração, que cria uma ilusão de que a nossa dor ela é maior do que o outro. É claro que cada um sabe ali onde o seu calo dói, mas parte do nosso tratamento passa pelo fato de sermos solidários, de termos empatia, entendendo ali que o outro também sofre, e é fato que muitas vezes as dores são muito maiores do que as nossas, é que ficamos de tal maneira mergulhados na nossa própria queixa, no nosso próprio desespero, que não percebemos que as pessoas talvez com dificuldades muito mais sérias, muito mais dolorosas, e que no entanto estão aí lutando pela vida, querem viver, estão sorrindo, estão buscando ali no meio do caos a esperança, a fraternidade, doando ali talvez o mínimo que tenha, mas enfim, tendo essa empatia, essa solidariedade. Então é muito perigoso quando nós acalentamos o sentimento de que a nossa dor é maior do que a dos outros, Porque aí, reforçando, nós nos sentimos vítimas, nós nos isolamos e com isso nós prejudicamos ali a uma visão mais clara, mais ampla do que realmente acontece. Então, talvez uma pessoa tenha uma dor de cabeça que é desesperadora, enquanto vemos do outro extremo pessoas com doenças muito graves, que apesar ali da dor, da limitação, são pessoas que amam a vida, que não se queixam demasiadamente, como aquele que às vezes tem uma dor ali que incomoda, mas que para ele é desesperador. Então, peçamos sempre a Deus, nas nossas preces, a lucidez necessária para enxergarmos as coisas como elas são, dar o peso que as coisas merecem. Então, nem o extremo da pessoa que está com muita dor e fala não estou sentindo nada, porque está, mas também o cuidado para que nós não nos sintamos vítimas, não ampliemos a nossa dor com a revolta, com a murmuração, com o murmúrio, com o desespero, e que só atrapalham ali a nossa própria recuperação. Então, o Evangelho diz, ajuda-te e o céu te ajudará. Em outro trecho os Espíritos falam, nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Então veja que tem um se aí extremamente importante. Nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Sheila diz ainda que um sinal vermelho para não entrarmos num processo obsessivo é quando nós passamos a ver ingratidão dos amigos. Achamos que nunca somos valorizados, que nunca somos reconhecidos, exigimos ali dos amigos uma perfeição que ninguém tem, inclusive nós naturalmente. Então os amigos ali são bênçãos de Deus, Talvez sejam poucos, mas nós temos que cultivar ali essas boas amizades e não exigir deles que se acertem sempre, que há momentos em que a vida nos coloca em situações que podemos decepcionar aos outros, mas o cuidado para que nós não, se isso é uma coisa constante, começamos a ver ingratidão em todos, nos sentimos isolados, esse é um sinal bastante preocupante para que nós não nos envolvemos, e corremos o risco ali de perder amizades cultivadas ao longo de tantos e tantos anos. Outro sinal que ela fala, quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, aquelas situações em que nos sentimos perseguidos, que tudo que nós vemos ali na atitude de alguém parece uma atitude premeditada, uma atitude para nos prejudicar. E uma das frases mais simples, mas mais importantes que eu já ouvi fala, nós não somos Deus. Nós não temos o controle sobre as atitudes dos outros, sobre os pensamentos dos outros. E quantas vezes alimentando esse medo, esse receio, essa ressalva exagerada, nós começamos a ver atitudes nos outros que parecem ser atitudes contra nós. No entanto, talvez a pessoa nem esteja lembrando da nossa existência, ela esteja de tal maneira mergulhada nas angústias, nos problemas que ela tem, mas nós corremos o risco de vermos
sempre maldade nas atitudes das pessoas, que talvez seja muito mais fruto do nosso medo, né, ou reflexo até da nossa própria atitude, que projetamos nos outros essas atitudes que julgamos que sejam maldade na atitude desses companheiros. Outro ponto. Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, né? Então, quando vemos ali exageradamente só os pontos negativos de alguém, né? Então, isso está muito relacionado também ao nosso olhar, né? Pode ser até um vício de sempre olhar para as pessoas, imediatamente procuramos um ponto ali negativo, alguma falha, que aos nossos olhos aquilo ganha uma dimensão muito grande. E aqui também pode ser, mais uma vez, uma dificuldade que talvez nós tenhamos e que nós vemos no outro aquilo que tanto nos incomoda. E aquele que está empenhado no seu próprio crescimento, concentrado no seu trabalho, pensando no bem, ele não vai encontrar tempo nem espaço na mente para ficar olhando ali em detalhes o comportamento do outro. Mesmo para aquelas pessoas que nós podemos falar, poxa, eu não gosto daquela atitude, é um exercício vermos os pontos positivos que cada um tem, porque todos os têm. Todos os têm. Todos têm ali as suas lutas, as suas dificuldades, mas também cada um tem ali suas conquistas. Então faz parte até desse processo de perdão, de empatia, olharmos também e vermos as qualidades que cada um traz, né? Então cuidado para que nós não comentemos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, como Sheila nos diz. Outro ponto, quando reclamamos apreço e reconhecimento. É claro que como seres humanos temos ali as nossas carências, mas isso pode virar uma coisa até patológica, que a todo tempo nós precisamos do apreço, do reconhecimento. Podemos ficar dependentes da opinião do outro, querendo que o outro sempre nos elogie. Isso pode ganhar uma dimensão, né, tão grande que perde ali a naturalidade daquilo que fazemos. Porque podemos, sem perceber, começar a fazer as coisas em busca do elogio e ficamos muito frustrados quando nós não nos sentimos valorizados, quando não nos sentimos reconhecidos, quando nos sentimos desprezados. Então falta até ali o amor próprio quando essa dependência ela é tão grande. E com isso nós exigimos muito do outro, né? Que ele tem que suprir as nossas necessidades, que ele tem que nos valorizar. E mais uma vez aquele ponto abordado antes, começamos a exigir do outro aquilo que talvez nesse momento ele não possa dar, né? Então a gente vê até em coisas pequenas, né? Se alguém posta alguma coisa no WhatsApp e se ninguém comenta, a pessoa liga, poxa, ninguém comentou nada, eu fiz alguma coisa de errada, enfim, parece que são detalhes, mas essa necessidade às vezes extremada de que alguém reconheça, de que alguém elogie, né? De que alguém jogue ali confetes em cima de nós, né? Claro que elogios eles nos alimentam, nos fortalecem, mas aqui a questão é quando isso se torna uma constante, quando criamos essa dependência, né? Começamos a fazer as coisas para agradar os outros, aí nós não somos bons, não somos bonzinhos. E o bonzinho ele faz, ele dedica, ele se desdobra, mas ele cobra também. Depois, se alguém não faz ali, não retribui, ai daquele que não correspondeu. Porque ali há a revolta, poxa, mas eu fiz tanto e ninguém reconheceu, ninguém fez por mim. Então é um exercício ali do desapego, fazermos aquilo que o nosso coração nos diz que temos que fazer, mas sem ficarmos dependentes do reconhecimento, porque entra muito o nosso orgulho, a vaidade ainda muito incrustados dentro de nós, né? Ainda muito arraigados, né? Porque aquele que é simples, aquele que é humilde, ele tem o prazer em fazer, né? Então ele planta com boa vontade, planta com desinteresse, ele faz o seu melhor e o fruto ele deixa a Deus, ele deixa ao tempo, né? Se vai brotar ou não. Mas o prazer dele é a consciência tranquila de ter feito, de ter realizado, independente da reação das outras pessoas.
E é discreto, né? É um trabalho discreto, é um trabalho silencioso, como o Frei Fabiano diz, falar menos, agir mais. Aquilo que puder ser feito em silêncio, eu farei. Acho tão simples e, no entanto, tão profunda essa colocação dele. Outro ponto que a Sheila faz, nos diz, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, né, então a gente sempre retoma esse ponto de que a diferença entre estarmos sobrecarregados e nos sentirmos sobrecarregados. Porque podemos até não ter tantas atividades, né, mas nos sentimos sobrecarregados, achamos que as pessoas abusam da nossa boa vontade. Então é importante refletirmos com calma. Será que de fato meu trabalho está sendo excessivo? É muito mais um cansaço, uma desorganização mental por falta de planejamento, por falta de prioridade, ou um cansaço que não provém das atividades que eu faço, mas na maneira como eu me encaro essas atividades. Então podemos fazer alguma coisa ali com bom humor, né, ouvindo uma música, ou podemos fazer alguma coisa amaldiçoando aquilo, e quando nós fazemos aquilo com má vontade, aquilo ganha um peso, nos traz ali um cansaço que não é proporcional à atividade realizada. Então cuidado quando nós julgamos que o nosso trabalho está sendo excessivo, que pode ser que seja um momento em que tudo acontece ao mesmo tempo, mas pensemos, será que é excessivo ou será que são atividades que são importantes na minha vida? É um dever ali que eu estou cumprindo. Porque se quisermos, nós vamos achar muitos motivos para nos sentirmos cansados. Muitos. A rotina, o momento, os afazeres. Enquanto se quisermos acharmos motivos também para sairmos da inércia, do comodismo, nós vamos encontrar ali dando sentido àquilo que fazemos, tentando fazer com boa vontade, descobrindo ali novas formas até de executar as funções que fazemos ao longo da vida inteira, enfim, né, oxigenar ali a nossa rotina, olhar de uma maneira diferente, como até uma oportunidade e não uma obrigação, um castigo de Deus. Outro ponto, quando passamos o dia a exigir o sacrifício alheio sem prestar um mais leve serviço. Então cobramos muito dos outros, né? Olha, faça isso, é sua obrigação, é seu dever, você está me abandonando, mas será que eu tenho feito algo para contribuir? Será que eu tenho ajudado? E às vezes a gente só faz alguma coisa quando alguém nos pede, às vezes nem pedindo a gente não faz, né? Fala, depois, né? Depois eu vejo isso, depois eu faço aquilo. Ao passo que nós deveríamos ali estar atentos e compartilharmos ali, né, os deveres, seja de uma casa, seja no trabalho, sermos solidários e não exigirmos tanto sem fazermos nada. Até do ponto de vista aí do cenário que nós estamos vivendo, em que a todo momento se procura culpados, mas será que nós já fizemos uma prece pelos médicos, pelos doentes, pelos familiares, pelos governantes, independente da ideologia, das escolhas que fizemos? Será que já fizemos uma prece ou o nosso pensamento e as nossas palavras são somente de recriminação, de acusação? Então, acho que entra dentro desse ponto. Passamos a exigir o sacrifício dos outros sem prestar o mais leve serviço. Qual é o serviço que eu tenho prestado? O que eu tenho feito nos meus dias que de alguma forma ajude a terra, ajude a minha comunidade, ajude a minha família, o que eu tenho feito para que eu possa me ajudar, né, nesses momentos, para que eu possa me fortalecer, para que eu possa confiar mais. O 9º ponto ela diz, quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool e do entorpecente. Então a fuga pelos vícios, pela bebida, podemos até colocar aqui também um sono exagerado, né, que é uma fuga para não vivermos o dia a dia. Nós temos que, como diz Emmanuel no livro, aguente firme os golpes da luta, não resista à tentação do álcool, dos narcóticos, enfim. Procuremos dentro de nós ali, junto ao nosso espírito protetor, junto a Jesus, a força necessária. E por fim, quando julgamos que o dever é apenas
dos outros, né? E o dever é de todos, né? Cada um tem ali a sua participação, nós temos que assumir a responsabilidade pela nossa própria vida, né? Então, às vezes, perdemos tanto tempo na queixa, na lamentação, que perdemos uma energia preciosa. Então, cada um é responsável por si mesmo, assim como somos corresponsáveis pelo meio em que Deus nos colocou. Então, olhemos ali ao nosso lado, assumamos a responsabilidade, fazendo ali a nossa parte. Em função do tempo, a gente encerra por aqui, sempre gratos a Deus, a Jesus nosso Mestre. Que luz se faça no nosso lar, que luz se faça em todos os lares da terra. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, com muita gratidão, vamos acalmar os nossos pensamentos e estar aqui sendo assistidos, amparados, esclarecidos por esses amigos queridos, espíritos trabalhadores desta casa, incansáveis, em nos amparar, em nos inspirar, em nos instruir. Hoje nós vamos ler do livro Jesus no Lar, uma mensagem ditada pelo Espírito Neio Lúcio, uma psicografia através do médium Chico Xavier. A mensagem é de número 10, se chama O Juiz Reformado. Quando a gente fala então de justiça, de juiz, a gente lembra, né, que a justiça humana é cega, né, até o símbolo dela, ela é cega. E lembramos também o quanto a justiça terrena ainda é falha, né, mediante a justiça divina. Nós sabemos o que Jesus nos contou, né, o legado de amor, os exemplos dele, essas frases que nos tocam quando nós pensamos em justiça divina. Ele indica o caminho, né? Não julgueis para não serdes julgados. À medida que medirdes, serás medido. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que a gente tem falado tanto dele, né? Que é o sede perfeitos, tem ali a menção, o homem de bem, que é uma recomendação, logo no começo, o primeiro parágrafo, o item 3. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez ao outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Isso aqui é a medida da justiça, né? Se nós estamos trabalhando pelo bem do próximo, estamos fazendo o máximo pelo próximo, aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós, ou se estamos criando regras, se estamos agindo contra as leis de Deus, as leis morais, e semeando ódio, discórdia, desunião ao nosso redor, estamos sendo verdadeiramente severos com os nossos erros e indulgentes para com os erros alheios, ou se estamos julgando, criticando, analisando de forma cruel os atos, as atitudes dos outros, sendo que a nossa consciência nos cobrará. Será que nós não seríamos capazes de fazer algo muito pior do que aquilo que nós estamos criticando e julgando no outro? Então vamos ver o que tem aí a mensagem, o que traz a mensagem do Neio Lúcio.
Esse livro, ele relata encontros mais íntimos, né, de Jesus com os seus discípulos. Então, onde eles tinham ali reuniões, né, encontros, que eles conversavam bastante com Jesus. Além, evidentemente, do trabalho em campo, né, das pregações, e era um aprendizado constante. Vamos lá. Como houvesse o Senhor recomendado nas instruções do dia muita cautela no julgar, a conversação em casa de Pedro se desdobrava em derredor do mesmo tema. E esses encontros eram efetuados na casa de Pedro. Veja que o mestre passou ali a recomendação para o não julgamento. E eles estavam ali debatendo, pensando sobre isso. É difícil não julgar, comentava Mateus com lealdade, porque a todo instante o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Veja que isso, né, é um perigo, porque nós não temos maturidade nem autoridade moral para emitir parecer sobre nada. Essa que é a verdade. Mas nós nos tornamos ali juízes, influenciadores, e somos responsáveis pelaquilo que dizemos, pelo que nós aconselhamos, pelo que nós induzimos, nós influenciamos. Tudo isso através desses comentários, né, que nós fazemos de crítica, de julgamento. Aqui ele coloca, né, quando somos ali convidados, digamos assim, quando somos questionados a emitir um parecer, mas às vezes nós não somos convidados e mesmo assim nós, na nossa arrogância, no nosso orgulho, nós já vamos emitindo esses pareceres, né? Nos intrometendo na vida das pessoas, comentando o que nós achamos, dando o nosso parecer. Então, a palavra, ela tem que ser muito pensada, né? Se nós fizermos essa análise que recomenda o Evangelho do Homem de Bem, nós temos que fazer uma análise crítica antes de emitirmos qualquer parecer. Tá? Sim, concordava André, irmão de Pedro, muito franco. Não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente. Olha a colocação que ele fez. Então, nós temos que analisar a situação como um todo antes de nós emitirmos algum parecer. Na semana passada, inclusive, nós falamos sobre a verdade, né? Aonde está a verdade? A gente se aprofundou na verdade para poder falar alguma coisa? Ou nós vamos falar algo mais no sentido das nossas vivências, das nossas dores, das nossas tendências, daquilo que carregamos em nós? Normalmente, esses pareceres, eles estão ali repletos justamente do que contém o nosso coração, né? E não necessariamente que seja um conselho útil. Se nós temos raiva das pessoas, se nós gostamos de falar mal dos outros, quando alguém nos pede uma opinião, a gente já vai com crítica, com agressão, com raiva, com pensamentos de vingança, de revide, né? Se fosse comigo eu não ia deixar barato. Não é assim? A gente começa, isso já aconteceu comigo, eu fiz assim, assim, assado. Então a gente não aprende com os nossos erros e a gente induz o outro a errar junto conosco. Depois de vários depoimentos acerca do direito de observar e corrigir, interferiu Jesus sem afetação. Então Jesus estava sempre ali, eles conversando e ele ouvindo pacificamente, calmamente, porque ele conhecia cada um dos seus discípulos. E aí ele começa a falar. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho que se movimenta, sob os princípios da retidão. Olha a recomendação de Jesus. Então, nós não poderemos evoluir, né, no plano divino da vida sem o quê? Uma vigilância, né? Lembrando do orar e vigiar. E aqui, né, os princípios de retidão, ficar mais quietos,
antes, né, pensarmos mais, sermos mais sábios nesse sentido. Nossa palavra seja sábia, nossos conselhos sejam sábios e responsáveis. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Ele fala aqui desvario do sentimento, né? Jesus no seu cabedal moral, ele está apontando provavelmente a questão dos vícios que nós trazemos, né? Aí a gente explora os vícios, expõe as nossas viciações, aquilo que há de mal em nós e contaminamos ali ao nosso redor, né? E seremos vítimas de nós mesmos, das nossas atitudes, né? Das nossas ações, do que nós falamos e pensamos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência, a bondade, a bondade. Então, é a sintonia. Quando estamos sintonizados no bem, nós estamos ali recebendo o bem ao nosso redor, né? Lembrando dos pensamentos que são poderosos, que se formam, essas alianças difíceis. E também a gente precisa pensar, né, esse rigor que nós aplicamos aos outros. Quando a vítima somos nós, aí a nossa face vem à tona, porque é muito fácil no nosso orgulho pensamos, nós somos imunes, nós podemos julgar de forma livre, sem termos nenhuma consequência sobre isso. Mas quando nos julgam, como que nós agimos, né? Evidentemente nós queremos um revide, a justiça, né? É bem complicado. E aí vem ali o orgulho, a vitimização vem à tona. E transcorridos alguns instantes, contou. Então Jesus sempre ali orientava, recomendava, ouvia, e depois ele trazia ali algum exemplo para que a lição ficasse, né, mais firme, mais evidente, mais marcante dentro deles. E dentro de nós que estamos aqui para aprender, né? Estamos lendo, tendo acesso a esses textos maravilhosos. Quanta gratidão a gente tem que ter pela luz da doutrina espírita. Quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existia um magistrado austero e violento, em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários sob a sua orientação. Então era um juiz que estava ali, foi alçado à condição de tomar conta de uma cidade, e olha as palavras que estão sendo usadas. Um juiz austero, violento, né, que imprimiu o terror e a crueldade. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas. Multiplicou infinitamente o número dos soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. Então ele ali cego pelo poder. Essa prova é difícil, a prova do poder e da riqueza. Então ele teve ali poder, o comando, e exteriorizou tudo aquilo que ele carregava, né? Ele era austero, ele era violento, ele era cruel. Então as suas ações, as suas decisões foram cruéis, austeras, violentas. Então ele impôs leis severas para com todos os que estavam sob o seu comando. E como o Neio Lúcio coloca, ele colocou ali um exército de soldados, justamente para multiplicar o terror e mostrar poder, né, no seu comando. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se fora rebanho de bravios animais. Olha que comparação. Então ele continha as grandes massas
sob a sua autoridade, ferro e fogo, né? Sobre a sua crueldade. Trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões com pesadas multas de toda espécie. Então eles viviam sob um regime de pesada opressão, né? Viviam sob o medo, sendo controlados. Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadez. Olha só como a gente precisa pensar nisso nos nossos dias atuais, né? Algumas pessoas que estão alçadas ali ao comando de equipes, né, no trabalho, até mesmo da família, se não estamos agindo dessa forma, né, sob esse comando, com gritos, com o peso da mão, sobre a força, sabe? Ao invés de ser orientado pelo coração, né? Não é sobre o grito. As pessoas precisam ser orientadas, elas precisam ser ouvidas para desempenhar as suas atividades, né? A gente precisa ter esse olhar de empatia. Assim foi que, certa feita, dirigindo-se o magistrado, alta noite, à casa de um filho enfermo, foi aprisionado, sem qualquer consideração, por um grupo de guardas bêbados e inconscientes que o conduziram à escura enxovia, que é masmorra, né, sinônimo de masmorra, que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Então, ali numa situação de um mal-entendido, ele estava na rua, foi ali visitar um filho que estava enfermo e acabou sendo confundido, né, por guardas que estavam bêbados e vigilantes. E aí, olha o que acontece com ele. Não lhe valeram a apresentação do nome e as honrosas insígnias de que se revestia. Tomado por temível ladrão, foi manietado, né, foi amarrado, imobilizado, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade, afirmando os sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz que era ele próprio. Então, vejam que a lei aqui da ação e reação foi muito rápida, né? Ele foi vítima da sua autoridade, né? Das regras que ele mesmo impôs. E as pessoas nem conheciam ele. Esses soldados, além de estarem bêbados, eles não o conheciam, porque eles não o reconheceram, né? E eles aplicaram de forma assim, bem severa as instruções que haviam sido passadas, né? Por ele mesmo. Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. Que plantamos, nós colhemos, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ele semeou a paz? Não, né? Ele semeou o medo, ele disseminou o medo, o terror, o pavor, a punição. Ele era intransigente. E aí, os subalternos, eles replicavam o comportamento dele, né? Eles eram brutais, eles eram cruéis, eles eram ignorantes. E nós não podemos fazer exatamente isso, influenciando as outras pessoas, porque se nós somos pacíficos, tudo em nosso entorno é pacífico. Se nós somos agressivos, nós sintonizamos com pessoas agressivas. E aí a responsabilidade de quem está na frente de um povo, na frente de um grupo, na frente de uma equipe de trabalho, na frente comandando uma família. Pais que são ali agressivos, provavelmente os filhos serão agressivos. Chefes que gritam com as pessoas, o subalterno vai gritar também com o outro. Né? Os comportamentos, eles se replicam. O legislador atribulado reconheceu então que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando na preparação do reinado do amor entre os homens. Então ele percebeu ali o erro dele e que a mudança de comportamento dele mudaria também agora essas pessoas que estavam sob a sua subalternidade e que não havia necessidade de ser cruel, né? A gente
deduz exatamente isso, porque é uma grande lição que ele teve que aprender na prática, né? Ele foi vítima dos próprios maus tratos que ele impôs aos outros. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal, em benefício de todos, o coração de pai compreensivo e amoroso. Então, até uma observação, os soldados, eles eram cruéis porque eles também traziam a crueldade dentro deles, né? Não é porque era somente porque era imposta pelo juiz. Eles também se afinavam nesse tipo de atitude, de comportamento. Lá fora brilhavam estrelas, retratadas nas águas serenas do grande lago, né? Fora da casa de Pedro, né? Que Jesus já encerrou aqui o exemplo a respeito do juiz. Depois de longa pausa, o mestre concluiu: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Então, temos que ter ali nossa consciência tranquila, as nossas vivências, né? Aqui o aprendizado vai nos levar a termos a consciência tranquila e sermos aptos a emitirmos a nossa opinião. E a justiça é do Pai, a justiça de Deus é perfeita. Nós nunca nos tornaremos iguais ao Pai. Nós somos ali sua criação, mas ele recomenda, Jesus recomenda, os caracteres da perfeição, que é a perfeição alcançável, através ali de trabalho árduo, da vivência da vida, do estudo, do serviço, sustentando o bem, que já é por si só muito desafiador, ainda mais na condição que nós estamos, Ele aprendeu a lição, Se nós fizermos um resumo, o juiz, ele aprendeu a lição. Felizmente, ele despertou com o equívoco que ele foi vítima, Mas ele poderia ter se revoltado e se tornado mais cruel e mais agressivo. Quantas vezes ali, quando o nosso orgulho ele está pulsando, nós ficamos cegos. Ele poderia ter tido um fim cruel, essa história. Ainda bem que ele conseguiu enxergar os erros dele e mudar completamente as suas atitudes, e as suas atitudes fizeram com que todo o seu entorno também mudasse, É a lei da ação e reação, Então a gente tem que ter muita consciência da responsabilidade, da nossa responsabilidade frente às outras pessoas, E com relação aos nossos comentários, as nossas conversações, as opiniões, esses conselhos, precisamos ter ali mais consciência do que estamos falando, Examinar a nossa consciência como foi colocado aqui no Evangelho, Então, que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos envolva amorosamente, que todos nós tenhamos boas reflexões e uma excelente noite. Que assim seja.